Meu amado filho, levanta os olhos. O horizonte volta a brilhar. Deus ainda não terminou a sua história consigo. Jesus já está no seu amanhã preparando a alegria onde antes havia tristeza. O arcanjo Miguel vela durante a noite, guardando cada promessa até o amanhecer. Mesmo que o dia de ontem tenha sido pesado, lembre-se que Deus renova a misericórdia a cada nascer do sol. Jesus sussurra: há mais para vir. E o arcanjo Miguel abre o caminho para que o possas trilhar sem medo. O arcanjo Miguel diz: meu amado filho, ouve com atenção, pois esta mensagem transporta o sopro da eternidade. Antes que o primeiro amanhecer despontasse sobre a criação, antes que os oceanos aprendessem a cantar, Deus sonhou com a união, olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Nesse momento sagrado, a aliança do matrimônio foi concebida não pelo desejo humano, mas pela imaginação divina. Nunca foi feito para a solidão. Foste moldado para a conexão, para uma parceria que reflete o próprio pulsar do céu. E eu, arcanjo Miguel, acompanhei a tua viagem, os teus anseios, as tuas esperanças, as tuas decepções, as tuas orações, silenciosas, sussurradas na noite. Disseste: Senhor, terei um amor que dure para sempre? A resposta do céu é sim, mas não um amor nascido do acaso, um amor nascido da aliança. Houve alturas em que as relações desmoronaram e pensou que o amor lhe tinha falhado. Mas entenda isto: o que se quebrou não foi o amor em si, mas o que não estava alicerçado em Deus. Quando Jesus não está no centro, os alicerces tremem. Contudo, mesmo no seu coração partido, Deus estava a construir sabedoria dentro de si. Cada lágrima regava o solo onde o verdadeiro amor crescerá. Cada fim não foi rejeição, foi redirecionamento. Agora o céu está a mover-se novamente. Vejo as páginas a virar, o guião da sua vida a ser escrito em ouro. O Senhor está a preparar dois corações, não perfeitos, mas purificados pelo fogo. Quando Ele os unir, não será como fogo de artifício, será como a paz. Reconhecê-los-á não pela aparência exterior, mas pela quietude que enche a sua alma quando estiver perto deles. Essa quietude é Jesus a sorrir dentro de si. O casamento não é apenas romance, é ministério. São duas vidas entrelaçadas para refletir Cristo e a sua igreja. No casamento, aprenderá a linguagem da graça. Verá o seu cônjuge através dos olhos de Deus, perdoando quando o mundo diz para ir embora, escolhendo ficar quando as tempestades chegarem. Pois o amor não se prova debaixo do sol, é provado quando a chuva cai e ambos ainda estendem a mão um para o outro. Se já está unido por este laço sagrado, ouça isto: o céu não abandonou o seu lar. Eu, arcanjo Miguel, caminho pelos seus corredores. Eu estive entre vós quando as palavras se tornaram armas e lembrei os vossos espíritos da compaixão. Sussurrei paz quando o orgulho quis falar mais alto. A aliança que fizeram não foi apenas um com o outro, foi selada na presença de Deus. É por isso que ela não será quebrada se regressarem juntos a Ele. Convide Jesus de volta ao centro. Deixe que o seu nome seja pronunciado novamente à sua mesa. Rezem, mesmo que apenas um de vós comece. O céu acolherá a mais pequena semente de fé.
E enquanto rezas, desembainharei a minha espada contra todo espírito de confusão, toda a voz que te diz que o amor acabou. O que Deus une, nenhuma escuridão pode separar. Se está à espera da sua aliança, prepare o seu coração. Torne-se o parceiro pelo qual reza. Fortaleça agora a sua fé, para que, quando Deus trouxer o seu companheiro, o seu amor seja maduro, firme e bondoso. As uniões divinas não são apressadas, são refinadas. O próprio Deus abençoa a aliança. Jesus dá-lhe vida diariamente. E eu, Arcanjo Miguel, guardo-a com as asas estendidas e a espada flamejante, declarando: este amor perdurará. Por isso, mantenha a esperança, amado-a. Quer esteja a reconstruir o que foi quebrado ou a esperar pelo que foi prometido, saiba isto: o autor do amor nunca deixa uma história inacabada. Ele escrever-lhe-á um capítulo que resplandecerá com misericórdia, risos e devoção eterna. O arcanjo Miguel diz: Filho do céu, caminhei pela tua casa nas horas silenciosas em que mais ninguém podia ouvir os teus suspiros. Estive ao seu lado à porta de quartos, onde o silêncio parecia mais pesado que pedra. Vi as cadeiras vazias que antes albergavam risos. Conheço a dor que carrega por cura, por ver o amor regressar, por ver a paz permanecer, por ver corações restaurados. Não pense que estas orações se perderam no teto. Subiram como incenso diante do próprio Deus. Cada lágrima que derramou pela sua família foi recolhida, contada e recordada. Nada foi ignorado. Jesus esteve ao seu lado quando não conseguia falar, ouvindo as orações para as quais não tinha palavras. Houve alturas em que a sua casa parecia dividida, em que as vozes se tornavam ásperas e os corações se tornavam frios. Mas, meu filho, o que está estragado pode ser reparado. A cruz que está do lado de fora dos seus muros é mais forte do que os muros que os separam. A cura começa não quando o outro muda primeiro, mas quando abre o seu coração para perdoar. Jesus não cura pela acusação, ele cura pela comunhão. Impácio. Eu, Arcanjo Miguel, recebi a ordem de defender a unidade da sua família. A minha espada corta o ressentimento e o orgulho. As minhas asas protegem a sua família da amargura. Mas a cura não é um momento, é um processo. Começa quando uma pessoa decide abençoar em vez de culpar, ouvir em vez de gritar, rezar em vez de castigar. Quando esta decisão é tomada, o céu atua instantaneamente. Há alguém em sua casa que se sente invisível, ignorado. Esta noite, fale palavras de vida a essa pessoa. Diga-lhe que ela importa. A outra pessoa que carrega uma culpa silenciosa. Perdoe-a livremente. Há alguém que tenta manter-se forte, mas está cansado. Lembre-lhe que Jesus carrega o fardo consigo. Em cada pequeno ato de graça, as fissuras começam a fechar. Deus não está a pedir uma família perfeita. Ele está a criar uma família de cura. Um lar onde habita a humildade, onde o riso regressa, onde o espírito da paz reside como uma luz suave em cada canto. Mesmo agora, consigo sentir essa luz a espalhar-se pelas divisões, pelas memórias, pelo futuro.
Se está a reconstruir-se após uma traição, saiba isto: o mesmo Jesus que restaurou Pedro após a negação pode restaurar a confiança após a decepção. Se está a sofrer a perda de um ente querido, o céu sussurra que o amor nunca acaba verdadeiramente. Ele transforma-se. A cadeira vazia não é um vazio, é o testemunho de que o amor ultrapassou o véu. Depois respire novamente. Acenda uma vela. Reze em voz alta em sua casa. Pronuncie o nome de Jesus até que a atmosfera mude. Eu, Arcanjo Miguel, cercarei a sua morada com guerreiros de luz. Nenhuma escuridão permanecerá onde o louvor é exaltado. Nenhuma maldição poderá enraizar-se onde o perdão se estabeleceu. A cura que tanto anseia já começou. Pode ainda não haver em plena floração, mas as raízes estão vivas. Cada vez que escolhe a paciência, cada vez que abençoa em vez de amaldiçoar, as paredes estão a ser reconstruídas. Deus é o arquiteto da restauração. Jesus é o curador que caminha pelos seus corredores, e eu, Arcanjo Miguel, sou guardião à sua porta, declarando paz nesta casa. Continue a caminhar em amor. Continue a acreditar. A fragrância da graça está a encher novamente o seu lar. E em breve olhará em redor e perceberá: o que antes estava quebrado tornou-se terra sagrada. O arcanjo Miguel diz: amado filho, tenho observado a tua família ao longo dos anos, como o amor fluiu como um rio entre gerações e como a dor, por vezes, construiu pequenas barragens no teu caminho. Algumas palavras foram ditas com raiva, alguns silêncios prolongaram-se demasiado e corações que antes riam juntos aprenderam a separar-se. Contudo, o céu nunca deixou de chamar a sua família por um só nome. Deus vê-os ainda como uma só história, uma só semente, uma só herança que transporta a sua promessa. Você rezou: Senhor, cura o que o tempo quebrou, traz-nos de volta. Estas palavras chegaram ao trono. O próprio Jesus está no meio das gerações, entre pais e filhos, entre passado e futuro, estendendo as suas mãos como uma ponte viva. Ele diz: o que vos dividiu não pode destruir o que eu abençoei. Há uma ternura a regressar. O Espírito está a amolecer os corações dos pais para que compreendam os seus filhos e a dar compaixão aos filhos para que vejam o peso que os seus pais carregaram. Memórias antigas, outrora marcadas pela dor, estão a ser reescritas pela graça. Eu, Arcanjo Miguel, recebi a incumbência de proteger este processo. As minhas asas cobrem a lacuna para que o mal-entendido não a amplie novamente. Ouça, não precisa de resolver tudo num único dia. A cura começa muitas vezes com uma palavra sincera, um gesto gentil. Um simples amo-te, dito hoje, pode ecoar por gerações ainda por nascer. Uma oração sussurrada pelo futuro do seu filho planta raízes de bênção que lhe sobreviverão. Quando Jesus caminhou sobre a terra, acolheu as crianças e lembrou a todos os que o observavam que o reino pertence aos corações que confiam. Naquele momento, ele santificou a família para sempre. Se é pai ou mãe, não desespere com a distância. Mesmo quando seu filho se afasta, as suas orações alcançam-no mais depressa do que a sua voz alguma vez poderia.
O céu mantém a porta aberta até ele regressar à casa. Se é filho ou filha e carrega a desilusão, lembre-se, os pais são humanos, moldados do mesmo barro, aprendendo enquanto amam. Liberte-os, perdoe-os. A liberdade que lhes oferece torna-se a sua própria. Deus está a entrelaçar gerações com fios de misericórdia. Ele está a transformar maldições em testemunhos, arrependimentos em sabedoria, separação em sagrada reunião. Eu, Arcanjo Miguel, estou em vigília enquanto anjos ministram em sua casa, anjos da reconciliação, anjos da compreensão, anjos que trazem alegria de volta. Em breve haverá novas conversas onde antes apenas havia silêncio. Em breve haverá refeições partilhadas onde antes havia distanciamento. Em breve haverá orações sussurradas em conjunto, ultrapassando anos de dor. A ponte já está a formar-se. Atravesse-a sem medo. Deus abençoa a sua linhagem. Jesus cura a sua história. E eu, Arcanjo Miguel, protejo o caminho que os une. Que o perdão flua como a água. Que a honra regresse como a luz da manhã. Pois a história da sua família não termina aqui. Está a ser reescrito pelo próprio autor do amor. O Arcanjo Miguel diz: amado ar, nem todo o laço que salva a sua vida vem do sangue. Alguns corações são enviados pelo céu para estarem ao seu lado quando os antigos círculos se calam. Vi-o lamentar a ausência de pessoas que pensava que nunca iriam partir. E também vi novos rostos aparecerem, almas bondosas que falaram com bondade quando menos esperava. Estes não são acidentes, são encontros divinos. Deus planta-os no seu caminho, para que nunca caminhe sozinho. Quando as suas forças vacilaram, oraram. Quando a sua fé se apagou, seguraram uma vela até que se pudesse voltar a ver. Foi isto que Jesus quis dizer quando afirmou: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Não falou apenas da morte, falou de viver diariamente com cuidado altruísta. Houve momentos em que se sentiu invisível e depois chegou uma mensagem, uma voz chamou, alguém apareceu à sua porta. Isto foi o céu a lembrar-te que a família não é apenas o lugar onde nasceste, é onde acreditam em ti. Eu, Arcanjo Miguel, marquei estas amizades com luz. Eu protejo-as para que a inveja, o ciúme e a incompreensão não destruam o que Deus uniu em espírito. Estes companheiros fazem parte da sua restauração. Juntos voltarão a rir, a sonhar, a construir, partilharão refeições com sabor à graça, conversas que curam como orações. Quando falar do seu futuro, não diminuirão a sua visão, pelo contrário, expandi-la-ão. E quando tropeçares, eles levantar-te-ão com palavras que ecoam o próprio Jesus. Ainda não acabaste. Seja grato por eles. Diga-lhes frequentemente que são importantes. Não reprima o afeto por medo de ser incompreendido. Cada agradecimento, cada memória partilhada, cada momento de vulnerabilidade fortalece o laço que os une. A amizade, quando abençoada por Deus, torna-se terreno sagrado. Se ainda está à espera dessas pessoas, não desespere. Eu, Arcanjo Miguel, já estou a abrir caminho. As almas certas estão a aproximar-se de si,
aquelas que celebrarão o seu chamamento e nunca competirão com ele. Podem não chegar da forma que espera, mas reconhecer Lazar pela paz. Onde elas estiverem, Jesus estará perto. Nesta nova fase, o céu está a construir uma comunidade à sua volta. Os espaços de solidão serão preenchidos. O riso regressará. O amor que derramas retornará multiplicado. Pois Deus alegra-se ao ver os seus filhos a caminhar juntos em unidade. Então, abra novamente o seu coração. Liberte-se do medo da decepção. Valorize os amigos que se revelaram verdadeiros e abençoe em paz os que partiram. A família que o céu lhe está a dar é suficientemente grande para conter todas as promessas. Deus ordena as suas ligações. Jesus tece-as com misericórdia. E eu, arcanjo Miguel, guardá-las-ei sob a proteção das minhas asas, para que o amor dure por muito tempo e seja forte. O arcanjo Miguel diz: Filho da luz, há um lugar preparado para ti, um círculo que não pode ser quebrado, um lar que é mais do que muros ou moradas. É a família espiritual que Deus tem construído silenciosamente à sua volta. Já sentiu a dor de estar de fora, de observar os outros a sentirem-se acolhidos enquanto se perguntava qual era o seu lugar. Mas o céu nunca te viu como um estranho. Foi concebido antes mesmo de respirar pela primeira vez. Quando entra num novo ambiente e o seu coração se aperta, quando hesita em falar por medo de que a sua voz seja demasiado fraca, lembre-se disto: o mesmo sopro que preenche o universo preenche-o. Jesus, chamado de ceux, senta-se entre os corações reunidos à mesa, na reunião, na pequena comunidade que reza e sussurra o seu nome como parte da história. Houve alturas em que as pessoas te incompreenderam, em que a bondade que ofereceste não foi retribuída. Não deixe que essa ferida o faça esconder. Até o Filho de Deus conheceu a rejeição, mas continuou a estender a mão. Continuou a amar. E agora, através do seu Espírito, ele está a reunir aqueles que te verão com clareza, não pelo que podes dar, mas por quem és. Eu, arcanjo Miguel, observei a formação deste círculo. Alguns deles já os conheceu, o vizinho que se preocupa consigo, o mentor que ouve, o estranho que sorriu quando precisou de coragem. Outros estão a caminho. O céu alinha os passos muito antes de se encontrarem na terra. Quando os encontrar, a paz envolvê-lo-á como um manto. É assim que saberá foram enviados. Pertencer não significa ser igual aos outros. Significa ter um propósito. Cada voz deste círculo transporta uma nota, e quando se juntam, a canção completa-se. Tem um som insubstituível. Quando se diz a verdade, a melodia aprofunda-se. Quando oferece graça, a harmonia eleva-se. Quando simplesmente está presente, Deus sorri, porque a comunidade é o reflexo do seu próprio coração. Se sentiu invisível, olhe novamente. Alguém próximo está a rezar por um amigo como você. Se sentiu muito diferente, compreenda que o céu chama a diversidade beleza e não fardo. És a cor que faltava no mundo de alguém. Não tenha medo, traga os seus dons, as suas histórias, a sua fé.
Sente-se à mesa da graça e saiba que existe uma cadeira com o seu nome. Eu, Arcanjo Miguel, guardarei esta comunhão. Silenciarei as vozes da comparação e sussurrarei coragem no seu espírito até que possa dizer com confiança: eu pertenço a este lugar. Deus escolheu-o para esta família. Jesus une-a com amor. E eu, Arcanjo Miguel, protejo-a, assegurando que a unidade se mantém intacta e a paz abundante. Levanta a cabeça, filho A. Está em casa. O Arcanjo Miguel diz: filho A da luz, senta-te em silêncio por um instante e deixa que o ruído se dissipe. Há um peso que lhe oprime o peito, um silêncio que já dura há demasiado tempo. O céu ouviu esse silêncio. Deus observou todas as noites em que se virou na cama e encarou a escuridão, perguntando-se se alguém se apercebeu do quão sozinho a se sentia. A solidão não é culpa sua. É o eco que permanece quando o coração amou profundamente e o mundo não soube acolher esse amor. Até Jesus, no jardim, sentiu a dor de ser invisível. Sussurrou: Pai, fica comigo, e esse sussurro nunca mais parou de ecoar. Ele ainda circunda a terra, ainda envolve almas como a sua. Construiu muros para sobreviver, mas esses muros tornaram-se demasiado altos. Impediram a dor, sim, mas também impediram a entrada da luz. Esta noite eu, Arcanjo Miguel, sou enviado para o ajudar a abrir uma pequena janela nestes muros. Não precisa de os derrubar todos de uma vez. Basta o suficiente para deixar entrar um raio de bondade. Ouça, algures, alguém já está a rezar para ter a oportunidade de o conhecer. Essa pessoa ainda nem sabe o seu nome. Mas Deus colocou um despertar no seu espírito, uma sensação de que está destinada a caminhar ao seu lado. Quando os seus caminhos se cruzarem, não será por acaso, será o momento certo. Que as lágrimas que agora vierem sejam santas, não são fraqueza, são purificação. Cada lágrima é uma semente, e dessas sementes crescerão novas amizades, amigos que ouvem, família que te acolhe, uma comunidade que guarda a tua história com ternura. Jesus entrará no meio desse círculo. Ele não lhe pedirá que finja. Ele simplesmente estenderá a mão e dirá: vem, vamos recomeçar. E quando ele o disser, eu estarei atrás de ti, de asas abertas, afastando a solidão até que ela não tenha mais para onde se esconder. Então respire, sussurre: eu não fui esquecido, eu sou amado, Repita, até que o seu coração acredite. Em breve notará pequenos milagres, uma mensagem no momento certo, o riso a regressar à sua voz, a paz silenciosa da manhã ao acordar e perceber que já não carrega o mesmo peso. Deus está a tecer novas conexões. Jesus está a curar antigas feridas. E eu, Arcanjo Miguel, estou a guardar este processo até que o seu espírito se sinta novamente completo. Levante os olhos, criança. A época de isolamento está a terminar. A luz já está a entrar pela janela que acabou de abrir. Amém. O Arcanjo Miguel diz: meu precioso,
Hoje o céu inclina-se para perto, não para te dar sermões, mas para te acolher. Foi ferido no lugar onde antes havia confiança. Entregou o seu coração com sinceridade, e ele não foi honrado. A ferida que a traição deixa não é apenas uma recordação, torna-se uma hesitação, um tremor silencioso na alma. Mas ouve-me, Deus não te chamou para viveres com medo do amor. Houve um tempo em que amou livremente, em que o seu riso era fácil e os seus olhos brilhavam de expectativa. Depois veio a desilusão, o amigo que se afastou, o familiar que não te compreendeu, a relação que arrefeceu. Nesses momentos construiu muros invisíveis, prometendo a si mesmo que nunca mais ninguém se aproximaria tanto. Sorriu, seguiu em frente, mas, no fundo, uma parte de si permaneceu escondida. Filho eu, Arcanjo Miguel, observei cada passo. Mesmo na sua cautela, o céu viu a ternura que ainda permanece em si. Jesus sabe o que significa ser traído por um beijo. Ele conhece a dor da confiança mal depositada. Mesmo na cruz, ele sussurrou perdão. Aquele sussurro não era fraqueza, mas força. Era o poder de voltar a amar, sem correntes. Fui enviado para o ar ajudar a redescobrir esse poder. A cura da confiança não se trata de fingir que a dor nunca aconteceu, mas sim de aprender que o passado já não controla a sua capacidade de amar. Cada cicatriz torna-se uma marca de sabedoria, não uma prisão. Deus está a trazer novas pessoas para a sua vida, almas que tratarão o seu coração com delicadeza. Algumas delas virão silenciosamente, com bondade constante e palavras suaves. Elas não exigirão a sua confiança, elas a conquistarão. Elas mostrar-lhe-ão que nem toda a história termina em dor e, à medida que isso acontece, Jesus mover-se-á nos espaços entre vós, reparando o que antes estava dilacerado. Eu, Arcanjo Miguel, guardarei essa reconstrução. Quando o medo sussurrar que é mais seguro estar sozinho, lembrar-lhe-ei que o isolamento nunca foi o seu destino. Quando a dúvida disser, isto voltará a acontecer, elevarei os vossos olhos a Deus, que faz todas as coisas novas. Não precisa de ter pressa. Dê um pequeno passo de confiança de cada vez. Permita-se receber. Aceite um elogio sem suspeitas. Permita-se aceitar ajuda sem vergonha. Permita-se ter esperança sem pedir desculpa. As paredes à volta do seu coração estão a começar a suavizar. Consigo ver a luz a penetrar. E quando finalmente abrir a porta por completo, encontrará o amor à sua espera firme, paciente e verdadeiro. Esta é a promessa. Jesus restaura o que foi quebrado. Deus envolve-o com graça. E eu, Arcanjo Miguel, protejo a reconstrução até que se levante destemidamente de novo. Respire agora. Você está seguro. O amor está a voltar. E desta vez ele ficará. Amém.